perseguição que tive lá fora. Tem um semelhante em alguns locais que tenho andado pelo Brasil, mas em todo local tem a sua escolha. E aqui nós tivemos a escolha de Niterói ali fora. Mas eles não crescerão. A tendência é diminuir. Na mesa aqui, vem pedir permissão como capitão aí, o meu querido coronel Salema. O que eu desejo para a sua polícia militar é um dia vocês terem uma retaguarda jurídica para poder vir trabalhar. Que hoje em dia também parece que existe uma doutrinação de fora para dentro da polícia militar. Que eles estão sempre errados. Tem policial que hoje em dia morre porque ao raciocinar, se atiravam para a cadeia, se não atiravam para o cemitério, acaba deixando um bandido vivo e um chefe de família aí, uma viúva na sociedade. Sara Winter, você está aqui com o teu noivo, né? Eu te conheci, acho que antes dele. Olha, como ela tá bonita quando mudou de time. Ela deu um testemunho aqui, parabéns pelo testemunho. Felicidades. Diz que tá noiva, né? Caso venha casar, nos convide, nós iremos lá, com toda certeza. E... Tá aceito aí. E é um sinal que um filho muda uma pessoa. Eu fui mudado 5 vezes. Tenho agora uma linda menina de 5 anos de idade. Depois de 4 barbados, apareceu uma menina. Ela me desmontou. Parabéns, Sara. Continue assim. Eu nunca vi ninguém nadar de Miami para Cuba. Todo mundo de Cuba para Miami. A Sara aqui é um exemplo disso aí. É um garoto aqui juntinho. Se é amigo do meu filho, é meu amigo. O Eduardo é policial federal. Se elegeu por São Paulo, basicamente nas mídias sociais. E com reconhecimento de 82 mil paulistas que acreditaram no meu trabalho. Fico muito feliz com isso. E o Jordi parece ter um propósito político, né? Que Deus o abençoe e siga nesse seu propósito. Você não sabe, Jordi, quantos problemas você vai trazer para o teu lado. Espero que seja feliz. Apesar do Raposo, pelo que parece, pastor, um pastor evangélico, eu tive uma experiência indescritível há 2 semanas, porque eu estive lá no Rio Jordão, onde no ano de 30 depois de Cristo, é isso mesmo? O Messias foi batizado por João Batista. E agora, em 2016, o Jair Messias Bolsonaro desceu também as águas do Rio Jordão. Sou católico e acredito em Deus. E dei meu testemunho publicamente. Alguém sabe aí de onde veio, para onde vai? É bom se preocupar, hein? À direita é meu filho, o último ali, o Flávio. O que todo pai quer é que seu filho seja melhor do que ele. E eu digo que meu filho é muito melhor do que eu. E eu fico muito feliz com isso. E agradeço a Deus para a educação, que é especial a mãe dele, que não é mais minha esposa. Problemas acontecem na vida da gente. A avó dele. E eu também, que ajudamos e muito na sua educação. Eu tenho falado para eles sobre essa candidatura no Rio de Janeiro. Meus colegas, 90% das prefeituras do Brasil estão quebradas. De vez em quando eu falo para eles, você tem certeza que está... Onde é que está metendo os teus pés? Como é que vai estar a prefeitura depois da Olimpíada? Quais são os seus problemas? E o Brasil não vai mudar de uma hora para outra na questão da economia. Até, se o pessoal lá de fora pudesse ouvir, né? Eu sei que ali tinha bandeiras LGBT, nada contra gay, a minha briga é contra o material escolar. Porque eu não quero que a minha filha de 5 anos tenha acesso a esse tipo de material. Quem vai dar educação sexual para minha filha vai ser a minha esposa, que agora está no Rio de Janeiro. Assim como quem falou de sexo para os meus filhos foi eu no primeiro momento. E não podemos deixar isso na mão de certas pessoas travestidas de professores. A família é sagrada.
roubar a inocência das nossas crianças é um crime mais do que hediondo. E de vez em quando eu tenho dito, se em sala de aula falarem ou mostrarem besteiras para minha filha de 5 anos de idade, a conversa não vai ser via judicial, não. Não dá para sermos aí complacentes e tentar negociar com esse tipo de gente. Atacar a inocência das criancinhas, isso é um crime. Não podemos admitir isso aí. Ideologia de gênero é a PQP. Mas como aqui 90% do brasileiro é cristão, respeito quem é ateu também, tenho amigos ateus. Tocante aí, ó, a minha fé, eu acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. E o grande passo foi dado agora por ocasião da primeira fase do impeachment, não da Dilma, mas impeachment do PT. O partido diabólico, o partido do Satã. É um partido que tinha, né? Que eu espero que seja o impeachment definitivo, começo de agosto, agora por parte do Senado, tinha um projeto de poder. E esses idiotas estão aí fora seriam as primeiras vítimas ao chegar no poder. É só estudar um pouquinho de história. O que Fidel Castro fez em 59, quando assumiu aquela ilha lá em Cuba, com apoio popular, com o povo nas ruas apoiando o golpe, lá sim, de Fidel Castro. Os primeiros a serem fuzilados foram os homossexuais. E depois, pastor, como lá era muito forte igrejas de origem africanas, foram os pais de santo, os chefes lá do candomblé, que foram para o paredão. Porque eles sabem que a religião é forte em qualquer lugar, como é forte aqui no Brasil. O que a esquerda muito ataca aqui? Propriedade privada, família e religião. Se conseguirem abalar esse tripé, as porteiras se abrem para o poder absoluto. E depois, só o diabo sabe quando se poderá sonhar novamente em democracia. O meu voto em Brasília, por ocasião do impeachment. Primeiro, elogiei Eduardo Cunha pela forma como conduziu o processo de impeachment. Porque se não fosse ele, não teríamos chegado onde chegamos. Não é porque pesam sérias e pesadas acusações contra ele, que eu não vou deixar de elogiar um homem que marcou a história de nosso Brasil. Imagine se fosse o presidente o Valdir Maranhão. Sem comentários. Sem comentários. Inclusive era do meu antigo partido, o PP. Que inclusive, por ocasião das eleições em 2014, botaram na minha conta 200 mil reais da JBS Friboi. Se deram mal. Que foi um major da PM que trabalha comigo, que no mesmo dia descobriu. E no dia seguinte nós conseguimos ali, via um cheque, né, nominal ao partido, devolver o dinheiro. A JBS Friboi tem alguns bilhões emprestados do BNDES, naqueles juros que todo mundo queria pagar. Até eu pegaria empréstimo com aqueles juros. E destinou para campanhas 360 milhões de reais. Se eu tivesse aceito aquele dinheiro, eu estaria falando para ele: o dinheiro eu recebi legalmente e prestei conta à Justiça Eleitoral. Não é propina. É propina sim. Ninguém dá 360 milhões para campanhas se não tiver negócios com o governo. Graças a Deus, em especial ao major da Polícia Militar que trabalha comigo em Brasília, como tem um subtenente da PM que está me acompanhando aqui também, tá? Nós conseguimos plotar isso daí, devolver e ficar livre dessa pecha. Dizer a vocês uma coisa: se dependesse da minha oratória, eu acho que não teria muito futuro. Não nasci para falar. Como eu vi aqui o pastor, até mesmo o Jordinho, até mesmo a Sara, e até mesmo o coronel falou muito bem aqui. Agora, o que eu procuro fazer
é buscar fazer a coisa certa e não falar. Dá exemplos, como o caso da JBS Friboi. Eu entendo o que acontece na minha vida, não é uma obsessão. É, meu coronel, uma missão. Por vezes, os cristãos entendem, né, que Deus tem uma missão para cada um de nós aqui. Eu até mesmo, quando comecei na minha vida pública, eu estava lá no 8º GC Paraquedista, em 1986, e queria fazer uma matéria na revista Veja, na seção Ponto de Vista. E eu estava numa dúvida terrível, vou fazer a matéria ou não vou. A questão era salarial, e continua grave até hoje a questão salarial das Forças Armadas e das Forças Auxiliares também. E quem falou para mim foi um subtenente, naquela época era negro, né? Hoje é afrodescendente, né? Mas foi um subtenente negão, meu irmão, hoje eu posso falar o nome de guerra dele, Bento, espírita, e falou para mim o seguinte: ô capitão, vai lá, você tem uma missão aqui na Terra, talvez essa seja o início da sua missão. Se você não for, você vai reencarnar novamente. Eu falei, poxa, se eu reencarnar e ser pé preto, já imagine que desgraça. Fui na revista Veja, fiz a matéria, fardado, saiu no Ponto de Vista, o título é O Salário Está Baixo, vale a pena ler. Ganhei 15 dias de gancho, meu coronel. Mas honrosa, valeu a pena. Inclusive, quando o general, depois que acabou a sindicância, né, me chamou para anunciar meus 15 dias de cana, ele falou o seguinte, né? Senta aí, capitão. Para um general mandar um capitão sentar, não é comum, né? O senhor sabe o que o senhor fez. Poxa, o general me chamou capitão de senhor. E no final ele falou o seguinte: eu vou te dar 15 ou 20 dias de cadeia. Quantos dias você merece? Eu olhei para a cara dele e falei, eu mereço 20. Daí ele falou, como você está sendo sincero, eu vou te dar 15. E acabei puxando 15 dias de cadeia, e foi meu início da minha vida fora dos quartéis. Okay? E resolvi me candidatar a vereador em 88. Fui o mais votado no Partido Democrata Cristão. Estou voltando agora para nosso primo, né, Partido Social Cristão, que eu espero que seja o último. Depois me elegi deputado federal, pelo PDC também. Estou no 7º mandato do deputado federal. Respondi mais de 30 processos de cassação em Brasília. Quase todos protocolados por esse pessoal de esquerda, que falam tanto em liberdade de expressão, mas buscam caçar meu mandato exatamente pelo aquilo que eu falo. Como, por exemplo, agora. Adivinhe quem está denunciado em Haia por ter praticado um crime contra a humanidade? Eu! PT, PCdoB, PSOL, PDT e PV. Se bem desses dois últimos partidos, alguns deputados vieram falar comigo e falaram, a decisão foi do partido, não é minha, estou contigo. Eles não têm o que fazer contra a gente. Eu sou uma ameaça para eles em 2018. Apesar de não saber falar, eles não têm do que me atacar. Me chamam de tudo. Fascista, nazista, eletricista, ciclista, homofóbico. Mas não me chamam daquilo que eles são de verdade. Corruptos. Que eu tive na política, pastor, foi no final de 2010. Quando, caminhando pelos corredores das comissões de Brasília, eu descobri um material já feito, que estava na iminência de chegar nas escolas, que passou a ser conhecido como kit gay. Repito, deve ter algum homossexual aqui. Natural. Cada um faz o que quiser com o seu corpo. Agora, nós não podemos admitir que nossos filhos passem a ter este comportamento por influência da escola. A partir do momento que eles não tinham argumentos contra a minha pessoa, passei a ser rotulado o quê? Homofóbico. Para mim, confesso até que essa palavra homofobia começou a tomar corpo a partir do final de 2010,
Antes quase ninguém falava sobre isso aí. Mas, é o que eu sempre tenho dito, né? Se ser homofóbico é defender as crianças, defender a família, pode continuar me chamando de homofóbico, não tem problema nenhum. Dizer a vocês que eu tenho me preparado para essa missão de 2018. Tive agora 8 dias em Israel. Visitamos lá o pastor Everaldo, que é o presidente do PSC, o ministro da Agricultura. É de fazer a gente corar de vergonha. Um deserto. Os caras plantam tudo. Inclusive, exportam. Eles têm segurança alimentar. Nós no Brasil não temos. Você sabe por que não temos segurança alimentar no Brasil? Porque não temos potássio. Dependemos 100% do potássio da Rússia. Ou melhor, temos potássio. Mas, ali na calha, na foz do Rio Madeira, no Amazonas, em cima dessa grande reserva de potássio, foi demarcada uma reserva indígena. Então nós não podemos explorar o potássio no Brasil, porque foi demarcada aquela área como reserva indígena. Lógico, se eu for presidente, não há a menor dúvida que essa reserva vai ser desmarcada. Um dos problemas que nós temos no Brasil, a política ambiental. Vocês têm aqui a Baía de Angra, uma área maravilhosa. Eu já não vou lá tem quase 3 anos. Deve saber por quê. Deve saber por quê. Me denunciaram por crime contra o meio ambiente, por estar pescando lá na Baía de Angra. Detalhe, os caras são tão idiotas, são tão burros, que me autuaram no dia e quase a mesma hora que eu tinha metido o dedo no painel de votação em Brasília. Então o Supremo, a segunda turma do Supremo, por unanimidade, arquivou o processo. Agora, se tiver aquele jornal Globo aqui, faça uma matéria. Vocês fizeram 3 matérias comigo, com uma sunga no bar, com a varinha na mão. Até falaram também. Primeiro que alguns deputados falaram que eu tinha que ser preso mesmo por estar num barco de pobre. Um barco de borracha com motor de 40. E outros disseram que a minha sunga eu havia emprestado do Gabeira. A Baía de Angra hoje em dia. O estado do Rio de Janeiro tem como faturar bilhões de reais com o turismo na Baía de Angra. Mas tem 2 problemas lá. Um é segurança. O coronel, com todo o respeito que eu tenho a ele, ele sabe, se ele for para cima, ele vai ter problema. Não tem uma retaguarda jurídica. O bandido chega na delegacia, e agora, aqui já tem aquela questão da... a nova aqui, a questão da juizado de... Como é que é? Conciliação. Audiência de custódia, já tem aqui também? O vagabundo chega lá e fala que o coronel Salema fez uma careta para ele, e isso aí configura-se tortura psicológica. O coronel vai ficar preso. Nós temos que mudar a legislação. Temos que mudar a legislação para que a segurança pública, o coronel e seus subordinados possam exercer seu trabalho sem medo de ser preso. Hoje em dia se tem mais medo de um capa preta do que de um vagabundo. Isso tem que deixar de existir. Assim sendo, né, dessa forma, e desmarcando a estação ecológica de Tamoios, porque se agora alguém for na foz de qualquer rio ali que deságua na Baía de Angra, pode ter certeza que tem gente passando rede e caçando robalo ali. Não tem a menor dúvida disso. Ou seja, é uma reserva do faz de conta, que serve para alguns do ICMBio apenas multar e fazer outros negocinhos lá que inconfessáveis naquela região. Eles passam a ser dono da região. Baía de Angra, um exemplo claro então, que nós temos como faturar bilhões para o nosso estado em turismo. A mesma coisa na Baía do Rio Ribeira de Guape, etc, 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 etc. O Brasil tem jeito. Agora, nós temos que atacar o politicamente correto e acabar com a divisão de classes. Branco contra negro. Gay contra hétero. Pai contra filho, lei das palmadas. Nortista contra sulista. Rico contra pobre. Eu quero que todo mundo seja rico, pô.
Agora, para o PT, quanto mais pobres tivermos no Brasil, melhor. Melhor ainda porque o coitado vai ter um cartão de Bolsa Família numa mão, titeletou na outra mão. Vai acabar sendo presa da esquerda, presa do PT de forma eterna. O que liberta o homem da miséria não é o Bolsa Família, é o conhecimento. Nós estamos agora em Brasília. Como deve ter gente aqui, um filho em escola particular, ou professor de escola particular, ou dono de escola particular aqui, até agora, o alvo do governo eram as escolas públicas, o filho do pobre. Ensinar o filho do pobre aquilo que os pais não querem que seja ensinado na escola. Agora, a Base Nacional Comum Curricular, que vai valer a partir do ano que vem, mas pode ter mudança agora, espero que tenha. Até porque, assim como a Sara Winter, o Alexandre Frota é um grande amigo meu. Já fez barbaridade no passado. Até filme pornô, homo, já fez. Okay? Então o que acontece? O Alexandre Frota, de um ano para cá, mudou a sua vida radicalmente. Esteve, agora junto com a Bia Kiss, lá no Ministério da Educação, falando da escola sem partido e dessa outra doutrinação também em escolas. Eu espero que o ministro Mendonça seja sensível a isso e busque uma maneira, porque dá tempo ainda, de mudar completamente o que está previsto na base comum, na Base Nacional Comum Curricular, que mexe agora no currículo das escolas particulares também. Onde eu apelo a vocês que olhem o que o filho de vocês tem na mochila e mais ainda, dá uma chegadinha na escola e veja nas bibliotecas que tipo de livro tem lá dentro. Para não ser surpreendido com um comportamento em casa que você não concorde. E eles agora querem ensinar também o sexo hétero, além de homo, hétero também. Ou seja, nossos filhos podem ser presas fáceis para pedófilos. Essa é a política do PT, espero que não seja do PMDB agora. Dizer para vocês que nessa minha vida em Brasília, eu tenho problemas, mas pode ficar tranquilo que eu gosto de problemas. Não procuro, eles caem no meu colo. Temos hoje uma bancada em Brasília com meia dúzia de policiais militares que são excepcionais. Lá de um cabo do Ceará a um coronel lá de Brasília. Temos uma bancada evangélica também que nessa questão família é nota 10. Todas as bancadas têm seus problemas. De vez em quando eles têm atrito entre eles mesmo lá. Mas como um todo, são excepcionais. Temos evangélicos, tem deputados ateus também que não concordam com isso. Agora dizer a vocês uma coisa. O nosso Brasil tem como sair dessa situação. Gostaria de dizer ao pessoal lá fora que se a economia continuar da forma como está, nem homo nem hétero poderá ser feliz no futuro. Eles vão urrar sim, mas vai ser de dor no estômago e não de prazer. Então, a questão econômica do Brasil, nós temos como buscar uma solução para ela. Assim como uma banda tem um maestro, o maestro não sabe tocar, não é obrigação que ele saiba tocar cada instrumento. Ele conhece, mas não toca. É a mesma coisa uma presidente da República. Por mais que falemos em democracia, quem decide o futuro do país é o presidente da República. Ele é o maestro. E nós tínhamos até pouco tempo uma figura lá que eu não sei se presidenta tem como mexer na varinha e conduzir aí o seu ministério. Eles tinham apenas um projeto de poder. E graças a Deus levou um chega para lá. Agora, o mês passado, né, por ocasião da votação aqui do impeachment, a primeira fase do impeachment. Eu espero que seja efetivado pelo Senado a partir de agosto. Agora nós possamos então pensar num Brasil diferente. Se bem que nós estamos acompanhando aqui também a questão de que parece que não vai sobrar ninguém em Brasília. Segundo o Sarney, ele falou que
sobram apenas 5 parlamentares lá. O Sarney falou. Quando o Youssef falou que no meu partido só sobravam 2, eu fiquei numa banana. Poxa vida, será que eu tô nessa? E daí teve uma coisa engraçada. Eu cheguei no plenário, tava lá o Paulo Maluf. Eu falei, Maluf, só sobram 2. Daí ele bateu no peito e falou, um sou eu. E não é? Quem era ele mesmo? O outro passou a ser eu. E lógico, né? Que a esquerdalha não gosta disso. Ela não gosta disso. Poxa, o Youssef dando atestado de bons antecedentes para esse cara. Mas não foi só o Youssef dando, não. O Joaquim Barbosa também deu. Onde ele falou que por ocasião do mensalão, só um deputado não teve seu voto comprado pelo PT. E foi o senhor Jair Bolsonaro. E tem outra ainda. Tem um ditado, coronel, que depois que o leão está morto, todo mundo quer botar o pé em cima dele para tirar fotografia. Nós tínhamos aqui uma pessoa muito conhecida, Fernandinho Beiramar. Foi soldado de artilharia, lá no 21 GC. Agora, o Pelé também foi soldado de infantaria. Okay? Lógico que o serviço militar obrigatório ajuda a forjar certos valores no homem. Tá? Mas alguns se perdem. E ele estava lá, cheio de parafuso no braço, né? Em 2001, se eu não me engano, numa comissão que tratava do tráfico. E todo mundo estava enfiando o pau ali na Fernandinho Beiramar. É lógico, tá com a Polícia Federal do lado, poxa, né? Aliviaram a algema dele, etc. Daí, dado momento, eu peguei e falei, né? Fernandinho Beiramar, Luiz Fernando, e deu um recado para ele. Um recado verdadeiro, objetivo, né? E eu estou para botar esses dias no ar essa fita aí, porque só eu tenho. Porque naquele tempo a TV câmera não funcionava. Ele alopou, né? Olhou minha cara e falou, tu é o único aqui que não tem rabo preso. Eu coloquei aqui do Doleiro Alberto Zé, do Joaquim Barbosa e do Fernandinho Beiramar. Se bem que isso não é virtude, isso é obrigação. É o mínimo que nós devemos ter em Brasília. O mínimo. E eu sou uma pessoa que fico orgulhoso, e não só em falarem que eu sou capitão do Exército, bem como que sou deputado federal. Hoje em dia, se alguém estiver caminhando perto da Central do Brasil, ou na Cinelândia, ou no calçadão de Madureira, e alguém gritar, ô deputado, pode ter certeza que vai ter vaia para tudo quanto é lá. Aqui. Nós temos que, nós aqui, eu mais velho e os mais novos, resgatar isso daí. Eu entendo, né? Alguns falam para mim, se tu chegar em 2018, como é que você vai governar em 2019 com o Congresso que está aí? Eu lembro nos idos 87, 88, de vez em quando eu visitava o ex-presidente João Batista Oliveira Figueiredo lá em Petrópolis. E certa vez eu perguntei para ele, né? Inocente ainda, falei, presidente, por que você não se candidata no voto? Já que ele tinha prestígio ainda. Ele falou, tá maluco, capitão? Como é que vou negociar com um congresso desse? Se ele ressuscitasse hoje, ele ia falar, Bolsonaro, o congresso daquele tempo era uma maravilha. O que eu peço para vocês, caso o partido confirme a minha legenda para 2018, se bem que a primeira já atingiu os pré-requisitos que havia negociado com o partido. Se eu tiver 10%, a eleição é minha. A legenda é minha. Tivemos 11 na última do Datafolha. Se o Datafolha falou que eu tive 11, ele falou que eu tenho 30. E uma pesquisa agora em Brasília, por telefone, lógico, ela tem o seu valor, né? Me deu 20%. Hoje, a coluna do Ilimar Franco publica, diz que tem 17, tudo bem, e fala umas besteirinhas ali, dizendo o seguinte, o PSC, na pessoa do pastor Everaldo, quer passar um verniz no Bolsonaro, para ele ser defensor de família. Olha as bolas, porra! Passar um verniz para enganar que eu estou defendendo a família?
cabimento. Alguns dos processos de cassação que eu tive no Brasil foi exatamente para defender a família. E é uma coisa, me desculpe, que não precisava ninguém para defender. Tinha assim, uma norma entre nós. A família é uma coisa sagrada. Aquele que não quer ter família, que não tenha, pô. Quer dizer, não queira constituir a sua família, que não tenha. Mas não fica enchendo o saco de quem tem. Ok? A família é a célula da sociedade. Sem ela, a sociedade não vai para frente. Uma célula doente conosco, o nosso corpo está fadado aqui ao óbito. Por isso que nós lutamos pela família. Por isso eu luto pela propriedade privada.